E no tempo do fim do reinado deles, quando os transgressores chegarem ao máximo, um rei de semblante feroz e entendimento em sentenças obscuras se levantará. E seu poder será poderoso, mas não por seu próprio poder, e ele destruirá maravilhosamente, e prosperará, e praticará, e destruirá os poderosos e o povo santo. E por meio de sua política, ele fará prosperar a astúcia em sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração. E pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem mão. Daniel 8, verso 23 ao 25. A profecia neste trecho se aplica igualmente a Antíoco e ao Anticristo. Antíoco foi uma figura histórica que governou como rei Seleucida no século II a.C. Ele é principalmente conhecido por suas políticas opressivas e perseguição ao povo judeu na Judéia. Ele tentou helenizar a população judaica impondo-lhes a cultura, religião e práticas gregas, incluindo a adoração de deuses e ídolos gregos no templo judeu em Jerusalém. Isso serve como um exemplo de um trecho profético com cumprimentos duplos, um no passado recente e outro no futuro distante. A descrição de um rei de semblante feroz e entendimento em sentenças obscuras se levantará, retrata um governante com uma aparência austera e a capacidade de compreender declarações criptografadas ou enigmáticas. Antíoco Epifânio era conhecido por sua brutalidade cruel, e essa característica também se aplicará ao futuro anticristo. Aqui estão 5 aspectos-chave da brutalidade de Antíoco Epifânio. Perseguição ao judaísmo. Ele proibiu práticas religiosas judaicas, incluindo o sábado e a circuncisão. Profanação do templo. Antíoco IV ordenou que o altar no templo fosse profanado com sacrifícios pagãos, e ele erigiu um altar a Zeus dentro do templo. Helenização forçada. Ele impôs a adoração de deuses e ídolos gregos aos judeus, com penalidades severas para aqueles que resistissem ou praticassem sua própria fé. O regime de Antíoco I foi caracterizado por punições brutais para aqueles que desafiavam suas ordens ou continuavam a praticar o judaísmo. Muitos judeus enfrentaram perseguição, tortura e morte por se recusarem a abandonar sua fé ou se conformar às práticas helenísticas. 5. Supressão da dissidência. Antíoco I era intolerante a qualquer forma de dissidência ou resistência. Ele usou força militar para reprimir qualquer oposição às suas políticas e manter o controle sobre seu império. Ao explorarmos o tema da nova ordem mundial e suas implicações bíblicas, é crucial reconhecer que os trechos que discutimos em Daniel 8 nos fornecem relatos valiosos sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo. Essas escrituras não apenas lançam luz sobre eventos históricos, como o reinado de Antíoco Epifânio, mas também oferecem um vislumbre do futuro profético, onde o anticristo, uma figura de grande poder e malevolência, surgirá. Apocalipse 13, em particular, oferece um relato detalhado do surgimento da besta do mar e da besta da terra. Essas duas bestas representam duas pessoas, sendo uma o anticristo e a outra o falso profeta, ambos alinhados contra o plano de Deus. A imagem do semblante feroz e das ações blasfemas da primeira besta ressoa com as características descritas em Daniel 8. Essa conexão entre as profecias de Daniel e Apocalipse destaca a consistência da mensagem de Deus ao longo das Escrituras. Em Apocalipse 13, versos do 1 ao 10, vemos a besta do mar ascendendo ao poder e as pessoas a adorando. Como mencionado anteriormente, essa besta é o anticristo, que exercerá grande autoridade política e religiosa sobre o mundo. A nova ordem mundial é uma teoria que postula a ideia de que, em algum momento, os sistemas políticos em todo o mundo não serão mais divididos, mas virão sob uma única forma de governança e liderança.
Essa teoria geralmente sugere um cenário em que um grupo seleto de elites poderosas, frequentemente associadas a governos, corporações ou organizações internacionais, são consideradas colaboradoras na manipulação de eventos globais e na moldagem do futuro a seu favor. É essencial esclarecer que o termo Nova Ordem Mundial não é mencionado explicitamente na Bíblia. No entanto, a Bíblia fornece fatos sobre um tempo em que o anticristo terá controle total sobre o mundo e seus sistemas. Essas profecias bíblicas, como o Apocalipse 13, nos dão um vislumbre do futuro, onde um indivíduo poderoso, intimamente associado a um governo dominante mundial, se erguerá ao poder. Apocalipse 13, verso 16, declara: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas testas." Este trecho descreve um cenário em que o anticristo, por meio de seu governo, exige um sinal nos indivíduos, sem o qual eles não podem participar da economia. Esse sinal é um símbolo de lealdade ao governo do anticristo e representa uma forma assustadora de controle sobre a população mundial. Todas as indicações em Apocalipse 13 sugerem que a besta mencionada é uma pessoa, o anticristo. Embora intimamente identificado com seu governo dominante mundial, essa aliança entre o governante e seu governo destaca a magnitude da autoridade e influência do anticristo nos tempos finais profetizados. Retornando ao trecho em Daniel 8, versos 23 ao 25, encontramos outro exemplo de uma profecia que oferece relatos sobre as características do anticristo. Este trecho, embora inicialmente relacionado a eventos históricos envolvendo Antíoco, também serve como uma prefiguração da ascensão do anticristo em um futuro distante. A descrição de um governante com semblante feroz e entendimento de declarações crípticas espelha as características atribuídas ao anticristo, que surgirá como uma figura poderosa e malevolente. Ao explorarmos essas implicações bíblicas, devemos reconhecer a consistência da mensagem de Deus ao longo das Escrituras. Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse nos fornecem trechos valiosos sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo durante os tempos finais. Embora o termo Nova Ordem Mundial possa não ser encontrado na Bíblia, o conceito de um governante global com controle absoluto está certamente presente nessas passagens proféticas. Como crentes, é crucial estudar e discernir essas profecias para entender melhor os desafios e a guerra espiritual. Pode surgir no futuro, mas a nossa fé, confiança em Deus e conhecimento dessas profecias nos guiarão em tempos incertos. Como mencionado anteriormente, um dos impactos mais significativos de um governo mundial seria sentido no setor econômico. De acordo com a Bíblia, a besta compelirá indivíduos, independentemente de seu status, se são grandes ou pequenos, ricos ou pobres, livres ou cativos, a receberem um sinal em suas testas ou mãos direitas. Sem este sinal, eles não serão capazes de realizar transações econômicas ou financeiras. Embora a Bíblia não declare explicitamente que o anticristo introduzirá uma sociedade sem dinheiro em espécie, não é surpreendente que muitos estudiosos da Bíblia tenham concluído que uma sociedade sem dinheiro seria um componente necessário. Essa inferência é tirada do fato de que, enquanto as pessoas usarem dinheiro físico, as transações podem ocorrer de forma privada. No entanto, se todas as formas de moeda se tornarem eletrônicas, então cada transação pode ser monitorada de perto. Com o rápido avanço da tecnologia, a infraestrutura necessária para a implementação do sinal da besta já está em vigor. Considere o ritmo de mudança apenas um século atrás. Caixas eletrônicos, cartões de débito e moedas digitais não existiam. Essas inovações tecnológicas surgiram no último século, preparando o terreno para uma transição para um sistema econômico mais digitalizado e monitorado.
Recentemente, houve desenvolvimentos no setor varejista que revolucionaram a forma como fazemos compras. Essas lojas, sem a necessidade de processos de pagamento tradicionais ou caixas, começaram a remodelar nossa experiência de compra. Imagine entrar em uma loja, pegar os itens que deseja e sair, com o processo de pagamento sendo totalmente automatizado. Nessas lojas inovadoras, uma combinação de tecnologia avançada, incluindo sensores, câmeras e inteligência artificial, desempenha um papel fundamental. Conforme você seleciona itens e os coloca no carrinho, o sistema da loja acompanha suas escolhas em tempo real. Quando estiver pronto para sair, sua conta é automaticamente debitada pelo custo total dos itens que você pegou. Eliminando a necessidade de caixas tradicionais, o mundo descrito em Apocalipse 13 não parece mais tão distante. A infraestrutura necessária para Apocalipse 13 já está em vigor. Se você se lembra, no livro de Mateus, Satanás ofereceu dar a Jesus os reinos deste mundo. Mateus 4, versos 8 e 9 declara: novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. É crucial reconhecer que Satanás é frequentemente referido como o Deus deste mundo, e os reinos deste mundo estão sob seu domínio. A Bíblia descreve explicitamente Satanás como o Deus deste mundo. E nós, como filhos de Deus, devemos compreender a importância desses títulos. Esses títulos oferecem visão sobre o caráter, posição e habilidades de um indivíduo. Por exemplo, no capítulo 9 do livro do Apocalipse, nos deparamos com um anjo, mencionado apenas uma vez nas Escrituras, conhecido como Apollyon, que se traduz literalmente como o Destruidor. Tal título não é atribuído por acaso. Carrega implicações profundas sobre a natureza e o papel dessa entidade. Apocalipse 9, verso 11 afirma: o rei deles é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, o Destruidor. Isso deve proporcionar uma compreensão abrangente de Apollyon, também conhecido como o Destruidor. Para ter noção sobre o alcance da destruição causada por este anjo e seu exército, basta ler o 9º capítulo do livro do Apocalipse. O nível de devastação e ruína causado por este único anjo é verdadeiramente impressionante, justificando o título O Destruidor. Quando a Bíblia atribui títulos a um indivíduo, revela aspectos significativos do caráter e do papel daquele indivíduo. No caso de Lúcifer, descrito como o Deus deste mundo em 2 Coríntios 4, essa designação não é acidental. Ela significa seu domínio sobre este mundo. Quando Satanás ofereceu a Jesus autoridade sobre os reinos do mundo, não foi uma bravata vazia. Ele possuía o poder e a autoridade genuínos para fazer tal oferta. Quando Satanás ofereceu a Jesus autoridade sobre esses reinos mundanos, Jesus não repreendeu Satanás, dizendo que esses reinos não eram dele para dar. Em vez disso, Jesus o corrigiu, enfatizando que a adoração deve ser reservada somente a Deus. Essa distinção é crucial porque, à medida que as pessoas adoram a besta e se submetem ao seu governo, estarão, sem saber, se curvando ao próprio Satanás. Sua adoração pode ser direcionada tanto à besta quanto ao dragão, ainda que involuntariamente. O diabo possui imenso poder e autoridade como o Deus deste mundo. Ele tem a capacidade de elevar indivíduos dentro deste mundo e colocá-los em posições de grande influência sobre os sistemas mundanos. Isso é precisamente o que ele pretende fazer com o anticristo, concedendo-lhe autoridade sobre os reinos deste mundo. Em meio aos tempos tumultuados em que nos encontramos hoje, é imperativo que reconheçamos e compreendamos o poder e a influência de Lúcifer, frequentemente referido como Satanás neste mundo. Como crentes, não podemos subestimar a astúcia e a influência malevolente que ele exerce sobre pessoas e nações.
A Bíblia nos fornece trechos profundos sobre o funcionamento do adversário, o enganador supremo que busca corromper e destruir tudo o que é bom e justo. No livro de Daniel, especificamente em Daniel 8, versos 23 ao 25, lemos sobre uma visão profética que prediz a ascensão de um governante nos últimos dias. Esse governante, descrito como tendo um semblante feroz e entendimento em sentenças obscuras, se levantará e exercerá grande poder. Embora não seja por sua própria força, ele causará estragos e destruição, mesmo contra os poderosos e o povo santo. Através de suas políticas astutas, ele fará prosperar o engano e a malícia. Além disso, esse governante se engrandecerá em seu coração e usará a aparência de paz para enganar os homens. Mais importante ainda, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas ultimamente será quebrado sem intervenção humana. Este trecho profético serve como um cumprimento duplo, com um aspecto relacionado a Antíoco Epifânio, no passado recente, e outro apontando para o futuro anticristo. Ambas as figuras compartilham um traço comum, representam um governante malevolente com semblante austero e habilidade para decifrar declarações criptografadas. A descrição da ascensão ao poder do anticristo espelha a do governante neste trecho, enfatizando a importância de compreender as forças espirituais e geopolíticas em jogo no mundo. Em Apocalipse 13, nos deparamos com um relato detalhado sobre a ascensão de duas bestas, uma do mar e outra da terra. Essas bestas representam dois indivíduos, sendo um o anticristo, enquanto o outro é o falso profeta. Juntos formam uma aliança poderosa contra o plano divino de Deus. O semblante feroz da primeira besta, suas ações blasfemas e a capacidade de conquistar a adoração do mundo se alinham com as características descritas em Daniel. O poder e a influência de Satanás neste mundo não podem ser subestimados. Ele é o mentor por trás da decepção e do caos que testemunhamos hoje. Como crentes, devemos permanecer vigilantes e discernentes, reconhecendo os sinais dos tempos e a guerra espiritual que está se desdobrando. A Bíblia nos alerta sobre a decepção final que varrerá o mundo à medida que as pessoas se submetem à autoridade do anticristo e, inadvertidamente, se curvam ao próprio Satanás. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, oferecendo-lhe autoridade sobre os reinos do mundo, não foi uma oferta vazia. Satanás detém poder real sobre os reinos deste mundo, pois é chamado de o Deus deste mundo em 2 Coríntios 4. A oferta foi uma tentação para Jesus comprometer sua adoração a Deus. Foi um lembrete de que Satanás tem a autoridade para elevar indivíduos dentro deste mundo e colocá-los em posições de grande influência sobre os sistemas mundanos. O anticristo, a quem Satanás empoderará, surgirá para governar sobre os reinos deste mundo, e seu reinado trará uma decepção e tribulação sem precedentes. Nestes tempos em que as fronteiras entre o bem e o mal parecem cada vez mais turvas, devemos recorrer à palavra de Deus para orientação e discernimento. Não devemos nos surpreender com o surgimento de ideologias que chamam o bem de mal e o mal de bem, pois essas são as táticas que Satanás emprega para enganar e manipular. Como crentes, nossa fé e confiança em Deus devem permanecer inabaláveis, e nosso conhecimento dessas verdades proféticas servirá como uma luz orientadora em meio à incerteza. Permaneçamos vigilantes, em oração e firmes em nosso compromisso com a verdade de Deus. A nova ordem mundial pode ser um tópico de debate e especulação, mas as profecias bíblicas são claras. Um tempo de grande tribulação e decepção está chegando. Diante desses desafios, devemos nos apegar à nossa fé, pois nossa esperança última repousa não nos sistemas deste mundo, mas no triunfante retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em meio aos desafios e incertezas do mundo atual, reconhecemos o poder de Satanás, o Deus deste mundo que busca enganar e corromper.
Como crentes, permanecemos vigilantes, ancorados na fé e no conhecimento das profecias bíblicas que revelam a ascensão do Anticristo. Enquanto debatemos a possibilidade da nova ordem mundial, lembramo-nos de que nossa verdadeira esperança reside na volta triunfante de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nossa fé permaneça inabalável, nossa confiança em Deus seja firme e que possamos discernir a verdade em meio à crescente confusão. Em oração e dedicação à verdade divina, enfrentamos o futuro com esperança, pois sabemos que no final, a luz da verdade prevalecerá sobre as sombras da decepção. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.